Tulhão. Ah, errei. Ferro na boneca, hein? Pedrada na vidraça. E Nova York fortão. Nova York tá ligado. A vol da Petro já andou bem, cara. Ó. Vol da Petro, das calls, já foi pra casa dos 36,5 de novo. Curva já deu uma inclinada, ó. Olha lá. Eu tinha comprado um novo. Olha lá, ó. 36,5. É, né? Hã? Um rate com put é basicamente nada que falou. Não. É vendido. Com put é vendido, não tem o que fazer. Não tem vol a favor. Só que a vol das puts são mais altas, né? Então não tem problema ser vendido também. Elas já são sempre mais altas. Por isso que você consegue comprar ela mais barato que o preço justo, entendeu? Nas calls nunca. Ó, quase entrando no corpo da operação, hein? E na verdade, a volatilidade das puts tá menor que da call agora. Deu uma invertida no game, ó. Vol 35. Menor do que era ontem. Esse pá tá indo a nosso favor. Olha lá, ó. Bom dia, pessoal. Bons negócios. Estamos aqui para o nosso call hoje. O nosso call hoje é aí com a presença do Mercado em Pauta, Túlio Bertini. Vamos falar um pouco aí sobre a economia americana, a decisão do Fed, o recado ali, né, a reunião, as declarações do Powell, né, na entrevista na sequência. Vamos falar aí da operação da Petrobras que a gente montou ontem, falar um pouco de assimetrias, falar um pouco de aleatoriedade de mercado, tem muito assunto aí, opções, cenário macro, falar um pouco de Brasil também, atualizar nosso cenário, atualizar algumas expectativas para inflação aqui no Brasil, alguns impactos, algumas situações que podem impactar os índices de inflação futuros. Dia bem completo, cheio aqui pra gente. Vamos até meio-dia e pouco aí, fazendo aí o que a gente mais gosta nessa vida, né? Que operar o mercado de ações, opções, mercados de juros, as diferentes classes de ativos, inferir
economia sobre ativos, né, sobre as diferentes classes de ativos, inferir, né, o impacto das mudanças das variáveis econômicas. Lembra, Tulio, que essa é minha... Bom dia, seja bem-vindo, prazer enorme. Deixa eu ver, parece que eu não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo, hein? O que será? Ah, você está com... Você está com o seu... Aí. Alô, Alô, bom dia. Cristano? Tulio, estou ouvindo bem. Ô, Para a gente dar mais uns 2, 3 minutos aí que a gente está divulgando aqui nos nossos canais, aqui, ó, a nossa live diária. O pessoal vai chegando, já está chegando. Lembrando que acho que a gente já teve essa conversa aqui, né? Esse trabalho, esse nosso trabalho aqui, a reunião que eu participo pela manhã pela ACIT, acompanhando todos os números, os estudos macroeconométricos, os teus estudos. O que me trouxe ao mercado financeiro foi isso. A minha monografia, você lembra da minha monografia? O impacto da taxa de juros, do câmbio, do PIB, das variações, né? Da taxa de juros, do câmbio, do PIB e do câmbio, dos juros, do PIB e da inflação sobre o índice futuro Bovespa. Então, né? Pensar que o que me trouxe ao mercado 23 anos depois, né? Lá em 2000, 99, 2000, agora eu estou tendo a possibilidade de estar aqui discutindo, de estar aqui vendo como isso é construído, de estar com gestores que fazem isso e operam isso, fundos macros, né? A gente tem um fundo macro entre os melhores do país, exatamente inferindo a variação dos números da economia sob os ativos. Então, um playground isso aqui. Um playground para a gente isso aqui. Tá? Bom, vamos lá. Pessoal chegando. Bom dia, Mrs. Gilly. Mandou um bom dia para você, Tulhão, aqui no chat do YouTube. grande Cauê. Minha mãe. Opa, tudo bem? Maria Elisa. Maria Elisa, ô Maria Elisa, estava esquecendo o nome da sua mãe. Ah, Bom dia, Maria Elisa, tudo bem? Um minutinho, Vou passar cara. o link Vou dar pra minha 11 mãe 15. também, que minha mãe assistiu. Claro, 11h15. Minha mãe é a minha principal ouvinte aí, telespectadora. Excelente, Não precisamos de mais ninguém na live, a princípio. exatamente. Qual que é a pauta hoje, Pedrão? Eu acho que muito importante aí, né, a gente tentar inferir, né, mediante as informações, os próximos movimentos, os próximos passos do FED, tá? Eu acho que é esse, né? O 0,25 ontem era bem dado e também tentar falar um pouco sobre o ciclo, né? Que eu sei que tu é um cara da teoria dos ciclos, tentar entender esse ciclo, se a gente já está, né? O mercado até já se posicionou bem nisso, né? Numa virada mundial do ciclo de aperto monetário, inclusive a Europa hoje pode, se não o último, mas o penúltimo aumento de 0,25 ou 25 pontos base de aumento, né, de hike da taxa de juros. Os Estados Unidos pode ter dado o último, né, inclusive abriu o Powell na fala, na entrevista que ele dá, né, pós-comunicado, porque o comunicado em si escrito não disse nada, né? Agora, na entrevista ele foi bem leve, eu diria, não foi nada duro, e usar a mesma artimanha da última, né, onde ele fez o skip, que foi uma novidade, né, na atuação do Banco Central, para ver o impacto acumulado, né, das altas aí, que já 1 ano e meio de altas aí dos Estados Unidos, sobre a economia. Inclusive, os números que a gente tem, os últimos dados que a gente tem, e na Europa isso é mais forte, não exatamente sobre a inflação, mas sobre a economia, tanto, né, no setor de crédito, né, as condições do crédito apertando na Europa,
E os números nem se fala, né? Os números de atividade econômica também cada vez piores. Horríveis. A Europa está afundando. Exatamente. Números horríveis na Europa. Ainda não é a realidade dos Estados Unidos, né? Muito pelo contrário, os números ainda são bons, né? A atividade econômica. Então acho que a gente seria legal tentar entender. Qual que é o nosso cenário base? O nosso cenário base é que sim, cara, a gente já entende como uma virada de ciclo do aperto monetário mundial. Isso a gente já até se antecipou, porque 0,25 para cima, de uma alta que saiu de 0 e foi para 5,50, para o intervalo aí entre 5,25 e 5,50, já é em 40 anos a maior alta da história. Então, aumentar mais 0,25, mesmo a partir de agora, já é mediante um futuro onde já se vê as taxas caindo no meados de 2024, a taxa de juros caindo novamente, depois de um longo período num patamar elevado de manutenções, já indica uma virada de ciclo. Inclusive o Chile amanhã deve vir com um corte aí entre 0,50 e 0,75, dando, né, o caminho aí dos emergentes, principalmente da América Latina, o Brasil na sequência com corte de 0,50. E acho que é isso, você enxerga isso, você vê essa virada, você é temeroso quanto a apostar nisso. Lembrando que esse call, ele é um call extremamente assertivo e que tem dado muito resultado, tá? O nosso fundo macro está entre os 3 melhores do país. Eu tenho feito ótimos resultados nas minhas operações seguindo esse call, tá? E na última vez que a gente teve aqui, antes da reunião, né, no dia da reunião e o anterior, né, do Fed, no dia do IPCA, eu era bem go-go, né, nesse sentido. A gente está bem comprado aí, o nosso fundo de ações está 70% comprado, entre México, América Latina, andinos. Então a gente tem um call bem positivo, entendendo que o mercado pode continuar subindo. E depois a gente vai falar aí dos detratores, falar um pouco do mercado de opções, das minhas posições atuais, mas acho que é legal você ver se você tem algum contraponto a isso, quais são eles, que sempre é importante, né? A gente está preparado para uma virada, algo que possa mostrar algo diferente para a gente. É importante para a gente tomar nossas devidas precauções quanto a seguros, enquanto as nossas posições, que hoje estariam voltadas para um mercado de queda de juros, né? Ou seja, aplicado em juros, apostando numa queda, tomado em ações e aplicado em algumas moedas contra o dólar, né? De uma forma mais speaking, vamos dizer assim, já que, né, a tendência da gente estar na frente dos ciclos emergentes estarem na frente do ciclo faz com que o dólar enfraqueça contra outras moedas do mundo, tá? É isso. Passo a palavra aí pro especialista em Estados Unidos, em macro Estados Unidos. Obrigado, Pedrão. Acho que não mudou muito desde a última papo que a gente teve, acho que foi umas 2 semanas atrás, né, que a gente conversou. E aí eu lembro que aquele papo nosso eu comentava com você que eu estava otimista com a economia brasileira. Eu fiz até no canal Mercado em Pauta lá, tem um vídeo que eu fiz, acho que um mês atrás, ou 2 semanas atrás também, sobre o momento do ciclo brasileiro, né? O que mostra, quais eram os 3 indicadores para mim que mostravam que o Brasil, de fato, atingiu um fundo de ciclo, né? E passava agora a ter um caminho mais livre para a redução dos juros. Esses dados estão lá. E que a única incerteza que pode atrapalhar essa trajetória de queda dos juros no Brasil é a economia americana e a economia global. De que forma? Numa surpresa em relação aos juros, à inflação americana e uma retomada da força da economia. E aí eu vinha falando contigo que eu acreditava que o dinheiro está circulando muito, e essa tese permanece, não mudou.
então tem dinheiro circulando na economia americana. Isso está batendo nos dados, a gente viu agora a divulgação hoje aí dos dados de PIB, né? Apesar de eu achar que isso já é um dado mais do passado, né? Mas esse dinheiro que está circulando na economia americana está acelerando, de alguma certa forma, os indicadores por lá. Só que, na minha visão, isso é um sinal de que tem mais inflação pela frente, né? Ô, Túlio, uma discussão interessante, né? Fazendo uma intervenção, é que os nossos econometristas, os nossos economistas e gestores, eles são convictos de que a pandemia ela causou vamos dizer assim, uma mudança nas defasagens e nos laggings, né, de transmissão, nos canais de transmissão econômicos. Então, aqueles fits tradicionais que a gente tinha entre dados, entre variáveis, e o impacto de uma alta de juros sobre o mercado de trabalho, sobre o setor de serviços, eles eram mais rápidos, os canais de transmissão, os laggings eram menores, as defasagens eram menores. Você concorda com isso? Você vê isso nos seus dados acontecendo? Que as defasagens eram menores? Por exemplo, se aumenta os juros e aí ele impacta o PIB 9 meses à frente. Agora é 12, 13, 14 meses. Não. Você vê isso acontecendo nos seus dados? Assim, não existe não existe um período certo, né? É difícil em economia você falar que existe uma defasagem certa. O que, por exemplo, tem curva de juros. Por exemplo, eu fiz um vídeo sobre curva de juros semana passada, quem quiser pode acompanhar lá no canal. O que tem é que a gente sabe que quando há início de uma inversão da curva de juros americana entre os rendimentos dos títulos de 10 anos e 3 meses, principalmente, quando existe essa inversão da curva, ela vai para baixo de zero, vai para o negativo, ela, de 12 meses depois, em média, começa a acusar alguma coisa mais séria na economia. E a curva se inverteu em novembro de 2022. Né? Então, teoricamente, a média, né, de problema que a gente começa a ver, dar problema na economia americana, é de 12 meses. Então, a partir de outubro, novembro, seria um período que a gente ficaria muito esperto com indicadores de desaquecimento mais fortes por lá. Olha aí, ó, a curva de um ano atrás, tá vendo? Ó, exatamente o que tu falou, ela tá flat já, né, lá, ó, essa aqui é a atual, né, a de um mês atrás, e essa aqui é a de agosto do ano passado, vamos dizer assim. Quer dizer, daqui 3 meses ela vai estar como essa, né? Já. Vai invertida. E geralmente um sinal, né, e aí o pior, ele geralmente ocorre quando a curva volta a se inclinar e voltar acima de zero. Por quê? Porque nesse momento o Fed já começa a ver o pior pela frente, começa a reduzir o juro curto rapidamente, começa a bater na Fed Rate para baixo, ele já está vendo que vai dar problema sério, um desaquecimento sério, aí a curva se inverte, ali a gente está no meio do furacão. Então, enquanto a curva estiver invertida abaixo de zero, lateralizada e sem grandes movimentos para cima, eu fico mais tranquilo. Agora, quando essa curva começar, de uma certa forma, o Fed começar a sinalizar a queda dos juros, eu fico preocupado. Se todo mundo começar porque ele está olhando para o futuro e está vendo o futuro pior. Quando o Fed começa a ver o futuro pior, aí eu fico preocupado. Chegou a hora de tirar as crianças da sala, digamos assim. Então, isso não aconteceu ainda, né? Por que não aconteceu ainda? Porque justamente ainda tem um dinheiro na mesa, circulando muito. Há uma vontade, eu continuo com a tese de que o pessoal está querendo se livrar do dólar ainda, está trocando o dólar enfim, por bens ainda na economia americana, e isso, de uma certa forma, está impactando o PIB, está impactando alguns indicadores que mantêm a taxa de desemprego no patamar ainda não favorável, mantém a expectativa de que a economia vai ficar forte,
mas por baixo desse pano eu estou vendo inflação batendo, a inflação do mesmo jeito enfim, que os preços do mercado, ela funciona em ciclos também, né? Então, a gente teve uma queda recente da inflação, mas, na minha visão, esse é um primeiro ciclo aí de desaceleração para voltar à retomada de alta, justamente porque eu não vejo o dinheiro parar de circular por lá. O dinheiro está circulando. Se o dinheiro não parar de circular, não dá para falar em recessão, em queda de juros. Ao contrário, tem que falar vamos continuar sendo duro com a inflação, que a inflação não tranquilizou ainda. Se fosse para tranquilizar, o Fed ia ter dado um sinal mais dovish ontem, não ia ter falado de dado dependente de dados, vamos continuar olhando. Ou seja, eles sabem que ainda essa luta não está ganha contra a inflação americana. E isso, num primeiro momento, quando ele consegue se comunicar de uma forma nem sim nem não, né? Aquele negócio, muito pelo contrário, não sou contra nem a favor, muito pelo contrário, enquanto ele consegue essa narrativa, ou seja, falar e não falar nada, né? Deixar o mercado cifrado, né? Uma coisa cifrada, tá tudo tranquilo, tipo, o mercado tá com o pau, porque o dinheiro tá circulando, a economia tem indicadores melhorando, a inflação recuou recentemente, então, compra. O mercado é pragmático, né, nesse sentido. O mercado é pragmático, exatamente, compra. Até quando? Até quando o Fed der um discursinho mais duro pra gente, pô. Entendeu? Não lute contra o Fed, don't fight the Fed. Fed tá falando, tá neutro, o pau tá cantando. A não ser que eles começam a falar na ata, estamos preocupados com o nível de valorização das ações, começam a falar. Mas, agora, na minha visão, velho, vou falar real, não compra ação americana nem a pau, Isso aí, para mim, é um repique dentro de um bear market. É bear. Por que é bear? Porque a inflação não deu folga. Isso é falar que agora vamos inverter agora vai voltar a cair o juro porque a inflação tranquilizou lá nos Estados Unidos é uma mentira, porque por baixo do pano o negócio está fervendo. Está fervendo. Entendeu? Então, não tem, cara. Embaixo da tampa da panela a água está fervilhando. Então, pode estar fresquinho em cima, mas embaixo o Fed sabe que o dinheiro está circulando e que ele não vai conseguir arrefecer isso tão cedo. Então, ele fica trabalhando com o guidance dele, tentando tranquilizar o mercado com o discurso, enquanto não vier a inflação novamente. Enquanto não bater, ele falou, não, vai ser um problema quando a inflação voltar. Mas ela vai voltar? Na minha visão, bem provável que sim. Senão o Fed já estaria sinalizando para a galera, não, tranquilo, pode tacar o pau. Acabou. Agora o mercado é pragmático, como você falou, não tem perigo pela frente, não precisa ter um cenário bom, é só não ter perigo pela frente. Eu compro. Concordo, né? Concordo. O mercado ele é positivamente viesado, né? Ele é viesado na compra, né? Não na venda. Sem dúvida. Então vai embora. Internamente aqui, a gente também, né, muito do que tu falou quanto ao cenário positivo, a gente está diariamente sendo provocando os nossos gestores quanto ao que pode, como eu venho dizendo, a gente vem limpando o nosso book de risco aqui, né? A gente tinha um book de risco gigante lá no final do ano passado, foi sendo limpo, com arcabouço fiscal, com reforma tributária, com novas receitas para ajustar o fiscal, então tirou o risco de cauda fiscal, e daí foi tirando. De repente o risco de recessão nos Estados Unidos também saiu, depois aí virou soft landing, aí foi tirando, foi limpando o book de risco. E agora, como a gente tem um book de risco muito limpo, a gente fica tentando aqui fazer um exercício, fica fazendo um exercício diário para encaixar, né, o que de fato pode estar entrando ali no futuro no nosso livro de riscos, vamos dizer assim. Já que, como não há muitos fatores, ou não há fatores, fica fácil dizer que o mercado vai andar, principalmente com o cenário aí na frente já bem
praticamente presente aí hoje, amanhã pode se tornar real, de virada de ciclo dos emergentes da América Latina para queda de juros, começando com o Chile, né? Ou seja, o cenário ratificando. O mercado ele veio na narrativa da queda de juros do futuro, ao longo dos últimos 3 meses. E agora esse cenário vai se ratificar com as decisões dos BCs, inclusive começando pelo Chile e o BC, começo de agosto agora. Bom, empresas soltando balanços. Nada surpreendente no sentido de balanços muito ruins em relação à expectativa, muito pelo contrário, algumas até positivos. A gente está tentando enxergar se de uma hora para outra o consumo nos Estados Unidos, a gente está de olho nas empresas de bens de consumo e varejo, o consumo pode parar de uma hora para outra, né? Porque o mercado de serviços que tem segurado, né? E o consumidor, a gente está tentando entender a animação do consumidor. Aqui, hoje, a gente discutiu o seguinte, as provocações, né? A entrada do Pockmann, né? O Márcio Pockmann, no IBGE, Pockmann, na linha, né, lá do começo do semestre, do Mantega no BNDES e agora o Pockmann no IBGE. A gente entende que tecnicamente, né, a gente confia no IBGE, tem bons técnicos lá, e ele não vai estragar todo um trabalho, né, feito. Mas no nosso entendimento, o Lula, ele se aliviou, soltou um pouco o nó da gravata, ou bem, economia legal, acima da expectativa o PIB, juros para cair, bolsa andou, parece que ele soltou o nó da gravata e começa a pisar no acelerador, no aparelhamento aí do Estado. O mercado ele está pragmático, né? Então, se posicionando via dados econômicos, expectativas e narrativas positivas. Mas o mau humor, ele pode aparecer a qualquer momento. Inclusive um papel do governo hoje, Petrobras, já sentindo aí, caindo 2,5%. Que inclusive eu fiz uma operação ontem para ganhar com a queda da Petrobras, que já está dando aí uns bons 30% para mim de ontem para hoje. Né, um ratio aí de put na Petrobras. Fiz ontem, de manhã. Petrobras a R$31. E agora está piscando aí próximo dos 30. Eu tô achando estranha essa queda hoje mesmo, porque, assim, tudo bem, tá. O juro tá puxando bem aqui, né? Com essa alta, com essa surpresa do PIB americano. Tô vendo o juro futuro americano aqui de 10 anos puxando, o ouro caindo. Só que, assim, a queda do Brasil, eu acho que tem a ver com isso, com essa realização, enfim, diferencial de juro, alguma coisa assim, uma expectativa em relação à inflação americana. Mas, assim, é uma queda exagerada para perto da realidade que eu estou vendo aqui do mercado hoje. Quer dizer que tem uma questão doméstica influenciando hoje. Tem uma questão doméstica, o mercado, né, vamos dizer, Faria Lima e tal, né, ele engole seco, né, o Pockmann lá no IBGE, né. É mais um passinho em direção ao mal. Que traz uma memória, né? Traz uma memória. Traz uma memória dolorida. Uma traz uma memória de 2015, exatamente. Né? Então, foi o pior momento da história recente da economia brasileira, né? Então parece que o cara acordou, ficou meio puto aí, né? Com esse aparelhamento aí, né? Essa extensão do aparelhamento aí, meio alagrante. É a mentalidade da Unicamp, é a mentalidade dos economistas da Unicamp, que tem aquela visão heterodoxa, né, socialista, de aparelhar o sistema, né? Então, a gente já viu o resultado disso, já experimentou na pele o que aconteceu. Lembra o Pombini, em 2013? Turma do Pombini, a inflação, maior perspectiva de inflação acelerando, os caras reduzindo o juro, em 2012, 2013. Culminou lá deu uma inflação, mas o mercado percebe isso e começa a vender, fala, vai dar problema lá na frente, eu começo a vender agora. Né? Então tem essa questão, tem essa questão, né, que chamou muito a nossa atenção, foi
como falei, é uma provocação, né? A gente entende que tá, tecnicamente também, ó, se a gente olhar aqui o Ibov, ó. Opa. Olha o Ibov, ó. Então é normal também, ele fez um rompimento lá importante, ó. Então também fazer um pullback, né? Na casa dos 120, para depois seguir o pau, exato. Faz parte, é o nosso call, tá? E o fato de eu ter entrado numa posição vendida na Petro é bem técnica também, entendeu? Tem a ver com o meu gatilho que eu uso aí a vida toda para operar as opções, as estratégias que eu carrego, e ele deu aqui, ó, um IFR aqui ontem de manhã na abertura acima do 80. Então, eu acompanhei você dando esse call aí. Perfeito. Então eu tenho que correlacionar operações. Agora eu estou esperando algo para cima. Daqui a pouco vamos lá, um Banco do Brasil cair mais forte. Vamos lá. E aí, pô, bater do 20 aqui, aí eu monto uma operação para cima. Eu vou descorrelacionando minhas operações, entendeu? Então não quer dizer que eu acho que vai cair em relação a todo o meu call. Mas como eu entendo o mercado também como aleatório, então de forma aleatória eu tenho que operar. É um trade aí, né? Exatamente, e é um trade que eu vou carregar, entendeu? E a partir de agora eu tenho target para saída, para entrada, todo já montado a partir dessa visão aqui, ó, dessa estratégia aqui, ó, tá aqui, ó. É um Rachel, ó. É um Rachel, tá lá na minha planilha, legal, né? Tá lá, ó. Eu paguei 169 dele ontem e a mercado agora você vai ter que pagar dele 213. Você já tem que pagar R$40 mais caro que eu paguei, ou seja, quase 30% mais caro, exatamente, quase 30% mais caro se tu quiser montar ele igual a mim ontem, entendeu? Legal. Então, bem tranquilo, alinhado, né, a minha forma de operar a vida toda, né? E Tulião, acho que o que tu pode trazer para a gente em relação às suas perspectivas de inflação, principalmente internas? Eu não sei se você faz algum tipo de trabalho. Aqui você vê também uma aceleração da moeda ou não? Não, aqui é o contrário. Aqui a gente está... Te mostrei esse dado, não, deixa eu te mostrar aqui. Se tu quiser, aqui vou liberar você aí para tu divulgar, para tu botar na tela aí pra gente seus números. Só um segundo. Eu tenho um para o Brasil, deixa eu abrir a minha planilha aqui. O Brasil é o contrário dos Estados Unidos, a gente está na mão, é engraçado, a gente está na mão inversa dos caras lá. Eu nunca vi isso. Ó, pode compartilhar a tua tela. Eu estou presenciando, a primeira vez que eu presencio na história de acompanhar, desde 2000 que a gente acompanha o mercado, vou falar assim, 2002 para cá, primeira vez que eu estudando ciclos, eu vejo o Brasil numa mão tão contrária ao ciclo internacional, ao ciclo americano. Eu, sinceramente, eu nunca presenciei isso. Olha, eu passei o primeiro semestre inteiro vendo países como a Inglaterra, a Noruega, operando, o Banco Central e o governo da Inglaterra, por exemplo, operando a lá Brasil. Tipo, dando política de crédito enquanto o Banco Central subia juros. A lá Brasil total, né? Tupiniquim, de forma tupiniquim. Nunca imaginei que eu ia ver o governo inglês atuando de forma tupiniquim. E você corrobora com essa frase tua aí agora. Quer dizer, exatamente. Então, o negócio está muito diferente, né, do que a gente costuma ver. Por exemplo, em 2015, a gente passou por um momento ruim, mas lá fora o ciclo também ajudou, também eles passaram por um momento ruim, né? E hoje a gente tá vendo uma coisa diferente. A gente parece que está entrando num momento super bacana e eles não, entendeu? Vão patinar. Entendeu? Aí a gente fica assim meio preocupado de uma certa forma, porque a gente não sabe os efeitos, né, que essa inversão, né, pode, o resultante, né, a resultante disso.
né? Então, a preocupação é essa, por isso sempre de olho na economia americana, né? Sempre de... Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Fica tranquilo. Cedo ainda, temos tempo aí para discutir o cenário brasileiro. Não, isso aqui é o que eu tô vendo, é o que eu tô vendo no Brasil, né? Deixa eu te Consegue compartilhar mostrar. aí com a gente? Tá liberado o co-host aí para compartilhar, tá? Esse é o primeiro dado aqui, vou compartilhar aqui agora. Peraí, deixa eu ver aqui. Tá aqui, share screen. Deixa eu ver aqui, esse aqui, vamos ver se é esse. Screen. Estão vendo aí? Tá vendo aí o Aê, dado? perfeito, muito bom. Pois é, esse dado aí, esse aí é um indicador meu amarelo aí, que é o fluxo monetário, né? Sempre quando ele vem abaixo de zero, essa linha amarela, ele, ele significa, fala assim, presta atenção, ele não fala nada, ele só fala para mim assim, presta atenção no que está acontecendo com o ciclo, tá? Presta atenção qual que foi a tendência passada do juro. Se a tendência for de queda, é mais provável que você tenha, a partir de agora, uma inversão do ciclo para alta dos juros. Se você tem uma inversão de alta, mais provável que a partir de agora você tenha um movimento de queda. É isso que ele fala para mim, tá? O que ele falou para mim lá em 2000, vamos falar assim, 2012 lá, tá vendo? A primeira inversão aqui. Ele falou para mim, falou, o ciclo, a juros já caiu bem aqui, cara. Agora a incerteza está muito grande. Isso aqui foi a época do Pombini. O que ele sinaliza é o seguinte: por que vai para baixo esse fluxo monetário? Ou por dois motivos. Que as pessoas, ou por aperto excessivo, o Banco Central foi duro demais ao longo dos últimos tempos, ou há uma incerteza muito forte em relação ao futuro. Tá entendendo? Sim. E geralmente incerteza em relação ao futuro significa retomada de alta dos juros. E, por outro lado, como que eu consigo ver isso geralmente? Eu olho o fluxo, vejo o ambiente econômico, vejo a tendência recente dos juros e falo, pô, por que está assim? Por que essa paradeira? Pô, paradeira com o juro caindo? Estranho. Com o juro futuro caindo? Né? Então, quer dizer, por que parou de circular o dinheiro? Uma incerteza em 2012, 2013, uma incerteza em relação ao juro, em relação à economia futura, futuro da economia. E não deu outra. O juro não parou de subir de lá para cá. Isso aqui é o meio futuro de 10 anos, né? Em a linha azul. E aí engatou uma alta de 2002, 2013 e foi parar lá com overshooting lá no impeachment da Dilma. Né? Nessa época, no overshooting, o juro já tinha subido o suficiente, né? Até demais, né? Com aquele overshooting, e aí a partir dali eu já comecei a olhar, falei, ixi, não tem como ir para cima mais esse juro com esse dinheiro parado do jeito que tá, né? Com essa paradeira aí que empossou, ninguém tá circulando esse dinheiro. Beleza, a tendência agora é mais fácil começar a travar renda fixa, que esse juro vai cair, velho, né? E assim foi. Aí ele voltou para cima, aí esse juro caiu, teve a pandemia, 2020 caiu mais, mas o futuro ainda ficou de lado, lateralizado, sabendo que aquilo não era tão sustentável, aquela queda da Selic de 5 para 2, né? Aquilo, quem estava ali acompanhando se deu muito bem, né? E comprou muito juro ali, surfou nessa alta aí. Muito pós. Hã? Muito pós. Exatamente, comprou muito pós e surfou nessa baita alta do juro aí. Mas o fato é que eu fui ter agora um sinal de fundo agora, em 2020. Esse deslocamento está deslocado 14 meses, tá? Esse fluxo monetário à frente. Então aqui tem 14 meses deslocado. Ele entrou para baixo de zero em setembro de 2023.
Porque aqui está mostrando que eu já tenho esse sinal para acreditar numa inversão dessa trajetória do juro. Então, a partir de agora, o que ele está me falando é que é mais provável, diante do aperto recente, é mais provável que a gente engate uma tendência de queda do juro brasileiro, da Selic brasileira daqui para frente. É isso que ele está Para falando. que o dinheiro volte a circular, o fluxo Para monetário. que o dinheiro volte a circular. Exato. É o ciclo monetário, basicamente aí. Então é isso que ele está falando, entendeu? Agora tem outros dados mais precisos, que eu não olho só esse, né? Esse é um deles que eu olho. Eu tenho outro indicador bem interessante. Deixa eu ver se ele está aqui. Esse aqui, vocês estão vendo minha tela, né? Esse é um. Tem outro aqui, ó. Esse aqui é o de ciclo mesmo, ó. Deixa eu ver se eu boto ele no Telegram e fica mais fácil de acompanhar, ó. Olha só aqui. Esse aqui é um que é um dos mais importantes que eu acompanho do doméstico, que é o indicador de esse sim, de topos e então eu mostrei a perspectiva monetária. Eu olho três perspectivas. Eu olho o indicador que me mostra o fluxo monetário, eu olho o indicador físico, que é de produção, que é o ciclo econômico físico mesmo da economia, de produção, de como a economia está aquecida ou desaquecida, que é esse daqui, e uma terceira perspectiva, que é a perspectiva financeira, que é a perspectiva do descolamento entre as classes de ativos. São três perspectivas que eu olho para falar, pô, estamos no fundo, estamos no topo de ciclo. É provável que estejamos engatando uma tendência de alta dos juros ou uma tendência de queda a partir de agora? Essa é a grande pergunta que todo mundo quer saber. Porque o juro é a principal variável da economia, né? Quer dizer, você sabe para onde vai o juro, você sabe o que você faz, né, de forma especulativa no longo prazo, como calibrar. Então, o que ele me mostrou, ó, esse aqui, ele me mostrou que teve um fundo em 2008, novembro de 2008, né, topo lá em cima, topo em setembro de 2009, aí você vem aqui, ele veio fazer um fundo aqui em fevereiro a março de 2016, ó, é um processo. Porque ciclo, né, Pedrão? Você sabe disso. Ciclo econômico, ele não faz agora eu topo, agora eu fui. É um processo, né? É um processo de formação de topo e é um processo de formação de fundo, né? A economia não é uma coisa que se faz, é o consenso que vai sendo formado com os dados que vão sendo divulgados, Que com a vai percepção. marcando os reais topos e fundos, né? Vai marcando, exatamente, vai marcando os reais topos e fundos. E aí, aqui um processo de fundo que foi de fevereiro de 2015 a março de 2016, que desacelerou muito a economia aqui. Processo de topo lá em cima, dezembro de 2016, setembro de 2017. E aqui em azul a Selic, né? Olha só que interessante. Topo, né? Só que a Selic já estava caindo, derivado desse fundo aqui, desaceleração de ciclo. Ela começou a cair. Veio sinalizar topo, mas eu chamei isso aqui de um topo falso. Ele estava fora de contexto, porque foi muito fundo e acelerou muito rápido de 2016 para 2017. Então eu olhei assim, é topo? Aqui não, o processo começou a cair agora, o juro começou a cair agora, como que é topo já? Eu olho os outros dados, eu olho o financeiro para confirmar esse aqui. Mas esse é um dos principais, que eu olho ele, se ele acusa acima da banda ou abaixo da banda, eu tenho que automaticamente olhar meus outros dois indicadores para saber o que está acontecendo. É isso mesmo? O que ele sinalizou é um fundo aqui em fevereiro, o último dado que eu tive. Em 2022 começou a formação de um processo de fundo de ciclo. Fundo de ciclo é quando o juro está lá em cima, já deu o que tinha que dar, aí ele tem que começar a cair, mais ou menos isso, né? E sinalizou isso, aí ele sinalizou em fevereiro. Eu falei, caramba, velho, fundo de ciclo, economia paradeira aí, fevereiro de 2022. E juros subindo. Caramba, como que tá o dado de monetário? Aí eu fui lá, o dado monetário ainda estava lá em cima, né, nessa época. Ainda estava lá em cima, ó, mostrando ainda que tinha inflação para ser digerida ainda, né? Tinha inflação monetária na praça ainda. Então, não basta, entendeu? Um indicador só. Aí, o que eu tive que esperar? Eu tive que esperar aqui um sinal mais forte de que esse fluxo monetário viesse abaixo de zero. E ele, de fato, veio
E, e ele já está sinalizando que o Banco Central tem que reduzir juros. Aí, outra coisa, outro indicador importante que não está aqui, que é quem acompanha lá no canal do Telegram do Mercado em Pauta, acompanhou que em março desse ano, a classe renda variável, representada pela Ibovespa, ela tocou um fundo, até falei para o pessoal, ficou barato a bolsa. O indicador mostrou que veio num patamar muito abaixo relativamente aos outros, a bolsa. Isso é um sinal financeiro de fundo de ciclo também. Quer dizer, de fundo de ciclo, é isso. De fundo de ciclo também. Então, eu tive a confirmação em 2002 do indicador de ciclo físico. Agora, metade desse ano, março, o Ibovespa apitou fundo, já tinha argumento suficiente para apostar nisso, para começar a comprar renda fixa de longo prazo. E agora, confirmação do monetário. Então, eu tenho 3 indicadores para mim que falam assim, é juro para baixo daqui para frente. Mas, como economia a gente não tem certeza das coisas, é uma ciência complexa, é humana, e as coisas podem mudar, eu tenho que mapear as incertezas. O que eu vejo de incerteza? Para mim, a incerteza hoje está na economia americana. Porque eles estão no ciclo inverso do nosso, praticamente. Pode atrapalhar início, né? Pode atrapalhar o início desse poderia ciclo. Ser, pode até não atrapalhar o ciclo, mas a magnitude do ciclo, né? Exato, a magnitude do ciclo. O cara não reduz, ou cai só o juro só até 10%, aí depois tem que aumentar de novo. Manja aquela coisa? Eu acho que nem tanto. Eu acho mais no sentido de, né, tipo, juros não ir a 7, parar no 10, parar no 9. Isso. Né? É isso. Que já é o impacto, né? Cara, isso é muito legal, essa tua visão estendida, né, da macroeconomia. Eu gosto muito de ver esses gráficos de juros longos, né? Me dão uma noção muito importante. Olhando, né, como você falou, deslocados para a gente entender como que a economia pode estar 6 meses, 1 ano à frente. Essas informações são importantíssimas para quem quer tomar aí uma posição, né, em pré, em pós, né? E eu tenho visto aqui o pessoal que tomou pós aí, que tomou pré há 3 meses atrás e pegou Tá dando risada, IPCA 20%. mais 8, cara. Pô, o cara isso. tá fazendo muito dinheiro em cima, né? O cara tá fazendo muito dinheiro em cima dessa posição, né? E é uma posição de um mercado de renda fixa a princípio, né? Então o cara pegou o título para 2032, há 5 meses atrás, há 4 meses atrás, IPCA mais 8, cara. Ele já está fazendo 30% dessa variação aí em 4 meses. É o tipo de posição que você bota muita grana, né? Porque é uma posição longa, né? Então, é onde está a grana. É onde está a grana, é isso que eu estou dizendo. 70% do portfólio do cara fez 10% em 4 meses. Pô, um portfólio de renda fixa. Exato. É? E aí, por isso que aí a importância da gente estar acompanhando a economia, né, Pedrão? A gente está lendo. Então, é isso, cara. Eu acho que quando a gente. Eu defendo isso. Quando a gente. Brasileiro tem medo, né, da incerteza, mas a grande verdade é que você tem que acompanhar os ciclos, entender o momento que você está vivendo, saber dos riscos e se posicionar de acordo, né? E aproveitar essas oportunidades, né, de topo e fundo de ciclo, porque elas ocorrem, não é sempre, né? Não é a frequência, não é sempre. Por isso a importância de você estar bem informado e acompanhando bem as notícias, o Mago das Opções, o Mercado em Pauta, para você saber onde você está no momento da economia. Porque se você está nesse momento e que não é complexo de entender, né? Exato. Eu acho que dá para se sintonizar sem precisar ficar sabendo dos detalhes, né? Dos dados. Desde que os dados a gente mastiga, né, Pedrão? Exatamente. E você falando com o assessor, ele vai ser muito assertivo
em te oferecer, se você é assertivo com ele, né? Se você está vendo todos esses dados e está entendendo que o juro vai cair logo mais, e pedir para ele, eu quero os prés, ele vai te mostrar, o único trabalho dele é te mostrar os melhores prés. E acabou. Exato. Se você Exato. sabe que os juros vai subir, e essa é a minha visão do mercado você em vai pauta. para os pós, pô, e acabou. Eu acho que, cara, quem tem um patrimônio, ele tem que estar se informando, ele tem que estar. Ele não pode ficar na mão só do assessor, deixar o assessor dar a visão dele, ele tem que ter a visão dele. Ele e tem falar que ter a pro visão assessor, dele e o assessor só mostrar quais são os melhores prés que ele ele tem tem que e os chegar e falar pós, assim, acabou. eu vejo assim da economia, eu quero me posicionar de acordo com essa visão que eu estou entendendo que é correta, aí o assessor vai lá e te dá os produtos mais adequados dentro da tua visão. Os mais baratos, os menos arriscados e os com mais rentabilidade. Acabou. Perfeito, perfeito, é isso, cara, é isso. E quem acompanha a gente aqui pode ter essas informações, sem dúvida nenhuma, e deixando claro que faz muita diferença, cara, porque você fazer 10% na renda fixa em 3 meses, cara, que é o que tá dando, não é. 10 não, 20, né, cara? 20, exatamente. Eu vi 20%. Exatamente. E aí é que é o lance, né? Ninguém vai acertar. Agora, é porque eu vi semana retrasada e tal, o juros já afundou mais, né? Eu vi esses números aí, semana retrasada, o juros já afundou mais, né? Afundou, tá afundando. Tá afundando. E aí, se não reduzir o juro mais, o negócio para de vez. O que significa isso é assim, economia tá parada, a inflação tá caindo porque não é à toa, né? Os preços não caem à toa, é porque o dinheiro está circulando menos, né? Então, aí as pessoas estão, né, tendo mais dificuldade de arrumar crédito e isso acaba impactando. Então, se você... eu estou acompanhando o mercado imobiliário aqui em Brasília, pra você ter uma noção, tá uma paradeira, cara. Esse é o pior momento do mercado imobiliário, quando o juro, mesmo que, né, tenha perspectiva... Todo mundo né, Esse é o pior momento do ciclo imobiliário, porque você tem a perspectiva de queda do juro, então todo o dinheiro disponível a galera mete na renda fixa, entendeu? Tira de... Vou comprar imóvel por nenhum, vou botar na renda fixa. E aí o dinheiro não circula, a galera não vende imóvel mais. Minha esposa e a galera meio ressacada também, porque ela foi obrigada ali, não obrigada, mas foi o grande movimento do Covid, foi as pessoas sentirem muito medo, né? Depois de tudo que elas viram, então elas se mobilizaram, né? Uma galera foi pro interior, comprou uma casa no interior, um sítio, né? E aí também tá ressacado disso, né? Porque tem isso também. O Covid foi embora e aí ele tá com o sítio lá e nem quer ir mais pro sítio. Tem esse lance Vou também. fugir pro interior, agora ele tá lá no interior e com tédio. Não vende nada também para voltar para São Paulo. Para voltar para a capital. Então, tá estranho, na verdade. Então, assim, tá bem parado aqui o mercado e, enfim, isso tem a ver com, eu acho que com essa tampa do juro no Brasil, né? Eu acho que não tem como continuar. Eu acho que o Banco Central, ele foi duro na medida, né? Tá sendo bem duro mesmo o combate à inflação. Já, na minha visão, poderia já ter começado a cair na reunião passada, mas tudo bem, lembra? Né? Acho que já poderia. Mas, enfim, são questões que tem incertezas que eu acho que estão na mesa e que incomodam, né? Essa incerteza da economia americana é uma, né? Se a inflação volta a acelerar e o juro começa sai um pânico muito grande nos mercados, na bolsa, isso aí também dificulta a gente reduzir o nosso juro, né? Sem dúvida. Então, eu acho que é ficar atento agora. E outro dado que eu queria mostrar é da economia americana, Pedrão, do ciclo americano. Por que eu acho que ainda é cedo para comprar ação, né? Aqui, ó. Botei lá no canal do Mercado em Pauta, lá no Telegram, esses dados exclusivos eu boto lá. Você acompanha, né, Pedrão? Acompanho. Legal. Olha esse dado aí.
Isso aqui é o soft data, é um indicador é um mix de indicadores de confiança da economia americana. Os indicadores de confiança eles são os mais antecipativos, né? Eles do movimento de bolsa, movimento da economia. Então, toda vez que esses dados, o índice soft data é essa linha amarela, né? Tem uma média móvel mais curta em preto aqui e uma média longa de 22 meses em vermelho. Você vê quando vem abaixo, ele é um sinal bem interessante de venda de bolsa, né? Você vê quando ele cruza abaixo da média, olha o que acontece com a bolsa. Bum! Aqui em 2018, deu uma quedinha aqui também, né? No cruzamento, mas depois ele se recupera mesmo estando abaixo. Mas assim, recuperar mesmo, falar em compra de bolsa a longo prazo, eu não tenho coragem de comprar bolsa por longo prazo, enquanto essa linha estiver abaixo dessa média móvel de 22 meses aqui, vermelha. Né? Eu não tenho coragem. Eu preciso ver a superação dessa linha e para falar assim, agora estou tranquilo com bolsa americana aqui, entendeu? Então não estou vendo isso ainda. Acho que tem um esboço de uma recuperação recente aqui, depois de um sofrimento muito grande, aqui em 2022 e começo de 2023, está tendo um repique agora desse indicador, por isso a divulgação importante, a divulgação do Michigan agora, no final do mês, e do ISM PMI no começo do mês, se eu não me engano, começo de agosto, agora os dados que vão sair. Já saíram alguns regionais, saíram Philly Fed, Richmond, eu acho que falta... Isso já saiu. Isso. Philly Fed já está computado aí, Philly Fed, o Empire State, todos os outros já estão. Inclusive, para o mercado dos jobs, né, eles vieram fortes, né, cara? Todos os sentimentos lá vieram fortes. O Philly Fed e o Empire State vieram ruins, tá? Philly Fed e o Empire State vieram maus. Eu achei que ao contrário, né? Vieram com queda de 2,4 dos jobs, né? Quem veio um pouquinho mais forte foi quem veio bem também foi o de inflação, né? Isso, de inflação vieram bem, mas assim, o pessoal tá... Né? Então, enquanto eu não ver esses dados aqui superando, fazendo um rompimento dessa média móvel, essa média virando de uma certa forma para cima, como virou anteriormente, em alguns momentos importantes, por exemplo, novembro de 2020, onde está a linha verde, né? Quando ele cruza para cima, olha os movimentos, né? Aqui em 2016, aqui em 2012, né? Um indicador que eu fico sempre de olho quando falo em momento de ação, né? Então, eu acho, dado esse indicador hoje, dada a situação do ciclo americano, eu ainda estou vendo um repique dentro de um bear market. Eu acho que, olhando para o ciclo americano, é bear. Nós estamos num bear market com repique dado a circulação monetária. Eu acho que é um fator que está influenciando aí. Inclusive, o Fed não dá um discurso duro, dovish, né? Perdão, tá mantendo a neutralidade com viés para vamos ficar dependente de dados, porque ainda não está animando, entendeu? Mesmo com esse repique da bolsa, Dow Jones aí bombou aqui, saiu aqui para cima, mas ainda, sinceramente, está muito estranho, não vejo nada. Curva de juros aí, curva de juros apontando topo de ciclo, né? Então a gente está vendo, quer dizer, esse lag, né? Eu não achava que a economia americana, Pedrão, ia aguentar esse aumento de juros. Eu, sinceramente, eu não achava. Mas a gente está cada vez entendendo mais o tamanho da resiliência da capacidade do Fed, da economia americana, de se reinventar e não deixar a economia cair, mano. Então, os caras são bons mesmo, entendeu? Os caras são bons. Don't fight the Fed, don't fight. Don't fight the Fed. Os caras são bons. Don't bet against America. Aí eu fico com medo do que vai acontecer, porque se os caras estão, aquele negócio, os caras estão tapando a represa, os furos, né? O negócio está acumulando a pressão. Eu fico só preocupado com isso. A pressão está acumulando essa pressão. Eu tenho medo dessa pressão. A hora que o negócio quebrar, né? A pecinha lá, estourar, riscar o fósforo, né? Riscou o fósforo assim, tamanho da gasolina que está empoçada lá. Eu tenho medo disso, mas tudo bem. A gente fica olhando e vendo. Então, hoje, por exemplo, eu não me posiciono em ação americana, jamais, dado esses dados, ainda não, né?
Não vou, porque, pô, esse juro americano, essa curva de juro americana é de dar medo, cara. É a maior inversão, na live lá mostrei pro pessoal, não sei se você viu a última live que eu fiz, é a maior inversão da curva de juros desde 1980 e 1929, são muito parecidos. As duas piores crises que aconteceram em 1929, 6 anos de recessão, pô, de desgraça. 1980, uma década perdida para os emergentes, cara. E agora, a maior inversão é agora. Nunca teve uma inversão tão grande da curva de juros, cara. O que é a inversão? A galera acreditando, comprando juro longo, comprando taxa longa, acreditando que lá na frente o Fed vai ter que reduzir o juro para combater a recessão que vai chegar, né? É basicamente isso. É quando a galera compra a taxa longa, os rendimentos sobem, compram títulos longos, né? Os preços sobem, e o juro longo cai perto dos curtos, né? Ou os curtos sobem muito, né? No começo. E isso vai ter que cair, velho. Isso vai ter que cair. Muito bom, cara. Muito bom. Falei demais, cara. Falei demais, mas não. assim. Não. Eu até o objetivo meu aqui, quando trazer tu, é deixar tu discorrer mesmo, tá? Porque algumas coisas que você fala nos provocam a pensar mais sobre o nosso cenário base, né? E então o objetivo é ser o contraponto ao nosso tradicionalismo aqui, que funciona, né? Vamos dizer assim, mas em algum momento, qualquer coisa que vá contra, possivelmente eu esteja com um arcabouço maior de informações para ser rápido no sentido de entender que... De virar a mão. De virar a mão, de me proteger, exatamente. Mapear os riscos, né? Eu acho que o mais importante no mercado é ser pelo negativo, mapeando os riscos, né? Exatamente. Então, pô, você vai descartando risco baixo, risco baixo, risco baixo. A economia hoje americana é o risco alto. Porra, ação americana, risco altíssimo na minha visão hoje. Show de bola. Comprar. Mais que a gente esteja vendo essa alta aqui na nossa cara. Enfim. É por isso que daí aquele negócio, né? Fazer time de mercado, quando a gente fala isso, é compra ou não compra, zero ou não zero, né? Quer dizer, a gente sempre está comprado em bolsa. A questão é que a gente tenta fazer o ajuste fino disso, com o ciclo econômico. E o ajuste fino é pesar mais numa classe do que na outra, né? Em determinados momentos. Então, assim, na minha visão, não é um bom momento para pesar. Foi um bom momento para pesar em bolsa lá em março, em renda fixa de longo prazo lá em março, aqui no Brasil, para o longo prazo. Mas nos Estados Unidos, não. Né? Já não é um bom momento para pesar em renda variável. Não foi um bom momento para pesar em renda variável, apesar da alta da bolsa americana. Né? Apesar da saída. Essa é a minha visão. Muito bom. Mas isso aí pode continuar, né? A gente nunca sabe, mas eu acho que daqui para frente, enfim, a tendência aí, resumindo, mais desgraça, vou falar da economia americana aqui para você. Daqui para frente, a gente vai ver cada vez mais sinais de dados econômicos começando a dar sinais de fraqueza daqui para o final do ano, daqui para frente, e, ao mesmo tempo, a inflação começar a apertar. Você está entendendo? Aquele cenário estagflacionário, na minha visão, ele vai começar a ficar mais claro daqui para frente. Como esse na Europa lá, como está na Europa lá. Isso, como está na Europa lá, aumentando o juro com aqueles dados horríveis. Eu não sei, a Europa está patinando de um jeito lá que eu não sei como não arrastou o mundo ainda para baixo. Mas, enfim, é porque, na minha visão, acho que os Estados Unidos está segurando ainda, né? O pessoal olha muito para os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos está comprando ainda, os caras estão comprando, China está comprando ainda. Mas, enfim, eu acho que o cenário daqui para frente, lá para os Estados Unidos, ele vai ficar cada vez mais claro, com dados mostrando alguma fraqueza, com inflação aparecendo novamente. Essa é a minha visão.
E é um cenário que já estão traçando, né? Não sou eu exclusivamente que estou falando isso. Eu já estou acompanhando, todo mundo já está falando em repique da inflação. Repique da inflação. Já vejo vários analistas já com projeções da inflação voltar a retomar daqui para frente, né? Inflação de preço lá. E isso vai jogar um pouco. E isso bota medo de uma certa forma, né? O juro futuro, hoje, estou vendo aqui lá nos Estados Unidos, né? Puxando bastante, tá alta Quase aí de. 3%, quase 3%. Tô vendo aqui. Tá 2,86 vendo agora. aí? Pois Por é, 10 anos. isso já é uma, pô, isso já é, a economia vai aquecer, então a inflação vai voltar a subir, entendeu? Isso já é um sinal disso. Né? Hoje, essa alta é uma alta que a gente não via tão cedo aí, né? Uma alta robusta hoje. Né? O ouro está tomando um ferro aqui de 1,5%, as commodities, estou vendo, o petróleo está subindo, né? Mas estou vendo aqui o cobre, o Não, cobre aqui também. a gente tem visto aí petróleo em alta, trigo em alta, desde que o Putin meteu bala lá no canal de escoação do trigo da Ucrânia, lá o trigo tem subido. A gente acha que isso tem impacto sobre os preços mundiais, porque o que impactou muito a queda para baixo dos preços de inflação, da inflação, dos preços mundiais, inflação, foi energia e grãos. Isso caiu muito. E agora a gente já viu isso, o petróleo subir, a gente já viu, tá vendo o trigo subir. Isso vai bater também. É isso aí. Vai bater nos preços. Vai bater. Então. Ou pelo menos é uma parada de uma estabilização na convergência, né? Que em algum momento ele fez uma convergência aí 2 meses para trás, 1 mês para trás, e agora a gente já vê uma certa estabilidade na convergência. E tá longe, né? Tá longe, o núcleo perto da meta de inflação americana ainda tá longe. Tá longe. O que vai fazer o núcleo sair do atual patamar e ir para o 2? Recessão, só uma grande recessão. É isso que eu estou vendo. Porque não tem. É uma resposta que o mercado não tem ainda. Ele está fazendo baixar até agora? Tá, mas o que vai fazer convergir para a meta? Não está claro. Nem o BC, nem o FED sabe. Eu sou bem austríaco, então a minha visão é o seguinte: essa recessão ela é a cura da economia, né? A cura do quê? Do momento de estímulo anterior muito forte. Pô, não é para é igual você toma cachaça pra caramba, você vai ter ressaca no outro dia, meu amigo. Não tem saída. Se você fica adiando a ressaca, tomando cachaça, você vai ter que ser internado, ficar 1 mês no hospital, fazer transplante de fígado. Entendeu? Ou seja, então é mais ou menos uma isso. coisa pior que a ressaca, né? Exatamente. Então, a minha visão é que a economia global, o sistema, como a gente conhece, baseado em papel moeda, ele postergou demais a cura. Que uma cura que seria 1 dia de cama, pô, agora a gente não sabe quanto tempo vai ser. Tudo bem, mas aí eu faço meu contraponto. O transplante de fígado tá longe ainda. Ou não é que tá longe. Deus me ouça. Não é que tá longe, é que a gente nunca vai saber quando vai ser o transplante, né? Então, não dá para saber, na né? dúvida, a gente não aposta nele, entendeu? Não dá para apostar nisso, mas assim, dá para você colocar, falar, pô, esses caras aí, a gente está vendo a dívida americana, postei ontem indicador. Os caras estão pagando de juro anual $1 trilhão. É mais do que eles gastam com defesa, Pedrão. $1 trilhão. Sai esse dado aí, vai no Fred, vocês veem. E o mercado, assim, tudo bem. Aí o pessoal me pergunta, meus clientes me perguntam, pô, por que não acontece nada? Eles estão devendo tudo isso. Olha, 2 coisas. Ninguém vai cobrar eles, ao contrário, continuam confiando que eles vão pagar um dia. E eles têm a máquina de fazer dinheiro do mundo, pô, a máquina de criar dinheiro global. Então, enquanto ninguém questionar isso, segue o jogo. Né? Então, por isso que a gente está vendo os BRICS se reunindo, estou até falando com o pessoal me pergunta, com esse movimento da reunião dos BRICS em agosto, já tem sinalização, inclusive, da Rússia, vi na Russian TV, os caras já falando de uma referência em ouro, uma moeda negociada entre os BRICS. Então, eles sabem que, no fundo, isso não pode dar muito certo, né?
essa dívida é impagável. Uma hora a dívida tem que ser paga de uma forma ou de outra. Ou paga com calote ou paga de outra forma, né? E Boa. eu acho que isso, não sei que vai virar, porque se tiver continuidade da alta dos juros lá nos Estados Unidos, essa dívida que é de 1 trilhão vai para 1,5 trilhão, vai para não sei o quanto, isso aí só. E é uma dívida que é bem pagável. É meio que assim, eu acho que vai acontecer, o pessoal vai querer cobrar a dívida americana, os Estados Unidos falam assim, vem aqui pegar meu dinheiro, mais ou menos isso. Quero ver se é macho, vem pegar meu dinheiro. Mas, É, enfim, são conjecturas. Eu sou meio pessimista, tá? Com esses dados que eu vejo. Mas nem por isso eu vou dar um all-in dar um all-in nesse cenário, né? É isso que eu estou falando. Mas são cenários que a gente vai analisando, vai vendo os movimentos geopolíticos também, e vendo que, pô, se está tendo. Por exemplo, se está tudo normal, uma pergunta que eu faço, por que os bancos centrais estão comprando, os bancos centrais, os BRICS estão comprando ouro pra caramba? Com a maior compra de ouro dos últimos 40 anos. Essa é uma pergunta que eu faço, né? Por que é bom para eles e para mim não? Né? Por quê? Eu fico com a pulga atrás da orelha. Aí eu começo a olhar o movimento deles. Hoje a informação está na tela. A gente busca as informações e vai estudando, estudando. Aí você vai ligando as peças, você começa a ficar um pouco pessimista. Né? Por quê? Porque não é de agora, né? A gente está vendo o movimento que começou lá em 2008 e que aquilo que a gente achou que em 2008 era demais, aquela impressão monetária que a gente achou que era demais lá em 2008, hoje é muito maior. fez cosquinha em 2020, entendeu? E aí, meu amigo, é inflação. Resultado. Eu lembro que o Krugman, né, Pedrão, falava muito: essa inflação, vocês são muito doidos. Você fala inflação, olha, a inflação nem chegou. A inflação não chega. Por que não chega? Porque a confiança do americano, o americano ele estava e tinha demanda por dólar. O americano não estava preocupado com a inflação, não estava querendo se livrar do dólar. O ambiente parece mental, o mindset mudou um pouco. Por que mudou? Tivemos as crises dos bancos, entendeu? Tivemos uma volta da inflação que assustou de preço. Isso a mente das pessoas, dos americanos e de quem detém, de quem tem poupança em dólar, começa a mudar também. As pessoas começam a pensar: opa, não é bom eu ter muito desse tipo de papel aqui guardado comigo. Eu tenho que transformar esse papelzinho em outra coisa. Em que você vai transformar esse papel? Em outros ativos, em coisas reais, ativos reais. Aí você começa a ver o excesso de papel circulando. Isso bate na inflação. Aí juros sobe, começa a quebrar banco. A gente já viu esse movimento acontecer. Esse movimento já aconteceu. Não é mentira isso que eu estou falando. Não é delírio. Só não aconteceu na magnitude que teria que acontecer para fuder o sistema. É aquilo que eu te falo. As coisas não acontecem pontualmente. É tudo um processo. Da mesma forma que tem o processo de formação de topo e fundo de ciclo, tem um processo também de vamos falar, degeneração econômica, hegemônica. Né? Olha a Argentina, por exemplo. A gente viu lá na faculdade em 2002 aquele curralito, não foi 2002, lembra? A Argentina era bambambam, em Florianópolis os argentinos dominavam na nossa época, eu lembro, 2000, 98. Né? Eles comandavam, tinham um poder econômico muito grande. De lá para cá, olha o que virou, e não foi de um dia para a noite. Isso não ocorre de um dia para a noite, né? Mas como a gente os sabe que caras foram muito profissional para deixar argentino do jeito que eles deixaram. É a mentalidade da destruição, né? Então eles vão indo, paulatinamente aquilo vai, como que é? É igual cortar um salame, né? Entendeu? Vai cortando salaminho, a hora que você vê o salame acabou, de tanto que você comeu tomando cerveja. Muito bom, cara. Muito bom, obrigado. Estamos se estendendo aí já. Mas eu não quero ser pessimista, não. Vamos comprar. Show de bola. Vamos embora. Chega, falei demais hoje. Hoje eu estou inspirado. Não, deixa eu tá falar. Ótimo, tá ótimo. Estou falando pouco, você está falando pouco, Pedro. Deixa eu falar. Tá ótimo, tá ótimo.
Muito bom, obrigado, cara. Obrigado, pessoal. Posso fazer um merchan aqui? Posso Claro, fazer um merchan do claro, canal? claro. Pedrão, obrigado pelo espaço. Eu quero divulgar meu canal, chama Mercado em Pauta. Eu estou voltando com mais força agora esse ano, depois de passar por uma turbulência de uma obra que eu tive que tocar, e construtora me dá golpe de um lado, eu tive que pegar mestre de obra. Só não peguei na enxada, mas toquei a obra praticamente toda. E aí estou voltando com um canal no Telegram, no Instagram e no YouTube, tá? E onde a tônica é compartilhar os indicadores macro que a gente conversa aqui com o Pedrão, né? Eu trago o indicador, como que eu posso falar assim? Eu gosto muito de estar informado sobre os principais indicadores da economia global e do Brasil, e tenho os meus indicadores exclusivos que eu desenvolvo com pesquisa, enfim, tem processo de empreendedorismo, né, na área financeira. E por que acompanhar, né, Pedrão? Por que acompanhar os indicadores da economia? A importância do canal do Pedro, o Mago das Opções, e o do meu canal Mercado em Pauta. É porque você está antenado no ciclo, né? Se você está antenado no ciclo, você pode falar com um assessor de investimento melhor, você pode ter uma base de referência melhor para investir no longo prazo, né? Pode arriscar de uma forma mais embasada, sem colocar em risco seu patrimônio, pode proteger melhor seu patrimônio, né? Sem dúvida. Pode fazer o risco trabalhar a seu favor, né, Pedrão? Como você faz aí. E eu acho que esse é o caminho para investir, né, para o cidadão comum. É saber o movimento do ciclo e se proteger nos melhores momentos, né? Saber se posicionar de uma forma mais oportunista. E o Pedrão, canal Mago das Opções, é o melhor canal sobre a proteção com opções, como lidar com opções e fazer o risco trabalhar a seu favor. Então, meu pessoal, compartilhe que esse canal aqui é fantástico. Parabéns, Pedrão. Obrigado, Tulhão. É prazer sempre estar aqui com você. Semana que vem aí a gente vai estar de volta, né, com você aqui. Temos outras coisas também, né, mais acontecimentos aí na economia para a gente discutir. Toda semana aí você está vindo, está sendo bem construtivo. Obrigado, um bom almoço aí para você, bons negócios, bom final de semana, né? Já é quinta-feira. Vou dar uma olhada na agenda aqui, o que a gente tem de importante para a semana que vem. Acho que a decisão do Banco Central aqui é quando? Quarta-feira que vem. Então já podemos voltar aí na quarta-feira aí para falar um pouco aí de juros aqui no Brasil. Beleza. Obrigado, pessoal. Quarta-feira é um bom dia. Valeu, Pedrão. Obrigado. Obrigado, galera. Pessoal que deixou os likes aí, fiquem à vontade para fazer perguntas, né, durante a live. Amanhã vamos estar aqui mais uma vez. Obrigado, bom almoço para todo mundo, ótimos negócios. Forte abraço. Hoje eu deixei o homem falar, o homem já previu o fim do mundo.